Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os músicos. Gostaria de louvar a Deus comigo, amém? Amém. Um hino bem conhecido, escudo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor, você vai louvar um hino? Porque Deus me deu dois ministérios, um da palavra, um do louvor. Então eu não posso deixar a oportunidade passar sem antes engrandecer o nome dele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem nada que se feche diante da tua mão. Não há doença nem luta que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, minha olharei que tu não criou, pois tua palavra é toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e que me leva
Primeira vez que eu estive ministrando na Kairos foi no retiro, e Deus me deu a graça de estar novamente ministrando, mas no templo central, onde os irmãos se congregam. Deixo meu abraço para o pastor Roberto, que por bondade me confiou essa oportunidade. Agradeço também meu amigo, né? Também pela confiança, agradeço pela recepção, agradeço também pela igreja de estar aqui para adorar o Senhor. E eu não posso deixar de agradecer aquele que é digno de todo louvor e toda adoração, o nosso Rei exaltado para sempre, Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Irmãos, desde que eu entrei para o IBAD, Deus ele tem me inspirado em novas ministrações. Então cada ministração tem uma influência dos livros e tem uma influência também de umas reflexões pessoais. Deus me deu uma palavra há uns meses atrás, eu tenho buscado repetir essa palavra em alguns lugares, porque é uma palavra que fala muito ao meu coração. Não sei se os irmãos têm o hábito de ouvir mensagens desse tipo de conteúdo, ainda mais em pleno domingo. Mas é uma mensagem que vai fortalecer a sua fé e enriquecer o seu conhecimento ou o seu conceito a respeito de quem é o nosso Deus. Eu gosto de dar sempre os temas das mensagens quando eu vou ministrar. E sem mais delongas, eu quero já anunciar qual é a temática dessa ministração. A temática é um pouco grande, mas ela praticamente resume todo o propósito daquilo que quero transmitir nessa noite pela direção do Espírito Santo. A temática é essa: os ataques de Satanás contra o povo de Deus. Da mulher vestida de sol à igreja triunfante. Vou repetir novamente essa mensagem, esse tema: os ataques de Satanás contra o povo de Deus. Da mulher vestida de sol à igreja triunfante. Eu estarei lendo dois textos. Um é introdutório, porque através dele eu vou estar entrando na mensagem, pelo menos apresentando as bases daquilo que quero discorrer nesta noite. E o segundo texto é o texto que vai estar todo o enredo dessa temática. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, e você vai entender, através desses textos, a respeito do assunto que quero tratar nessa noite,
e vai entender o quão rico é um texto bíblico. Eu comentei essa mensagem com o pastor Roberto, e o pastor falou assim: pastor Davi, estão pregando no domingo, aproveitar daquela mensagem que o senhor disse, eu gostou, muito me marcou. Eu vou trazer uma mensagem que fala muito ao meu coração. Não se preocupe que essa mensagem ela não vai ser uma mensagem densa, vai ser uma mensagem clara, mas profunda. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os irmãos que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os seus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida e agora será explanada aos nossos corações. Eu não quero ter o controle da mensagem. Eu quero que o teu Espírito possa me usar dentro desse tempo que eu tenho para entregá-la. E quero entregar com fidelidade a tudo quanto está escrito e a tudo quanto o Senhor já ministrou ao meu coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ele vai falar essas palavras a Pedro depois que ele faz a confissão de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? No primeiro momento em que Pedro andou com Jesus, Pedro voltou a pescar, né? Ele ainda não tinha entendido o chamado do Mestre. Só que nós estamos em um segundo momento da vida de Pedro, aonde Jesus ele faz as perguntas: o que os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a responder. Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus: muito bem, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa confissão, Jesus ele traz algo esclarecedor para a vida de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro foi o nome que Jesus deu para ele. Ele era chamado Simão Bar-Jonas. Jesus deu o nome Pedro, porque a palavra Pedro está relacionado à palavra rocha ou pedra, para exemplificar aquele novo momento onde a fé de Pedro estava se desenvolvendo. Porque Pedro mesmo, ele só vai ter mais convicção de quem é Jesus após a crucificação, porque lá na frente ele ainda nega Jesus 3 vezes, e Jesus, depois de ressuscitado, ele vai atrás de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E pergunta por 3 vezes, e nas 3 vezes Pedro responde: sim, Senhor, claro que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas essa troca de nome de Simão para Pedro representa uma nova fase na vida espiritual de Pedro, porque para aquela cultura a troca de nomes revelava identidade, propósito, missão, circunstância. E aqui Jesus ele estava verdadeiramente ensinando a Pedro que a fé dele precisa ser firme como uma rocha. Alguns pegam esse texto para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, mas não. Aqui Jesus Cristo ele está trazendo à memória de Pedro aquilo que ele vai se tornar no reino de Deus, alguém com uma fé estável, com uma fé inabalável. E aí eu posso tirar uma primeira aplicação para as nossas vidas. Como o texto é rico, né? Ele tem muitas aplicações, e eu quero tirar apenas essa aplicação dessa troca de nome que Jesus fez na vida de Pedro. Que Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas. Nós precisamos ter convicção de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz. E isso deve tornar a nossa fé firme como a rocha, inabalável. Nós precisamos ter convicção de quem é o
nosso Deus. Jesus ele fala que ele iria edificar a sua igreja. Aqui Jesus estava anunciando algo que ele estava prestes a realizar, e ele cumpriu em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e o Espírito Santo deu forma à igreja de Cristo. Mas por que Jesus chama Pedro e fala da igreja? Porque certamente Pedro teria uma participação na obra de Jesus. Não somente ele, mas os demais discípulos que mais tarde se tornariam apóstolos. Só que a obra de Deus, ela sempre enfrentou oposição. E agora eu posso até entrar na mensagem antes de citar o outro texto. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existia um lugar naquele tempo que era designado portas do inferno. Não quero entrar nesse mérito, mas eu quero entrar no seguinte aspecto, que quando Jesus fala sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus ele está trazendo um lembrete de que a obra de Deus ela vai sofrer oposição. A sua igreja vai sofrer oposição, porém não prevalecerá contra ela. Ao longo de toda a história do povo de Deus, sempre houve oposição. E quem estava por trás dessa oposição era Satanás. O homem foi instrumento. Poderia citar Neemias na reconstrução dos muros, aonde Tobias e Sanbalate, que eram príncipes, tentaram desviar o foco de Neemias. Aparentemente eram apenas dois homens invejosos, mas por trás também poderíamos afirmar que havia uma ação maligna, impulsionando eles para não reconstruir os muros, porque a reconstrução dos muros seria um novo começo, um novo tempo para o povo de Israel, que havia passado por um momento muito difícil. Mas Neemias, convicto de quem ele estava servindo, ele diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Todo cristão que está numa missão com Cristo, ele está fazendo uma grande obra e ele não pode desistir, ele não pode voltar atrás. O Deus que chamou é o Deus que garante a vitória, porque a obra dele, a palavra dele e suas promessas se cumprirão, queira Satanás ou não. Pastor, você está querendo espiritualizar demais a mensagem? Não é, meus irmãos, mas nós precisamos ter em mente que existe sim uma guerra espiritual que começou lá no céu pela rebelião de Lúcifer, e ela continua na terra, e ela só vai se fitar quando os reinos deste mundo pertencerem a Jesus Cristo. E agora eu posso entrar para o segundo texto, que ele vai ser todo o desenvolvimento dessa mensagem. Eu dei apenas bases introdutórias para os irmãos. Nós vamos ler agora Apocalipse, no capítulo 12, que vai tratar a respeito de uma grande perseguição do dragão contra a mulher. E esse texto é muito revelador. A partir de hoje, você nunca mais vai ler esse texto com o mesmo olhar que você tinha antes. Irmãos, esse texto é tão rico que dá para tirar várias mensagens. Apocalipse capítulo 12. Os irmãos que já encontraram, digam amém. Amém. Muito bem. E eu vou ler todo o capítulo. Por quê, pastor? Porque todo o capítulo está dentro da proposta da mensagem. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Diga, grande dragão vermelho. Grande dragão vermelho. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a
após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Para o seu trono. Então esse filho é um grande governante, esse que estava para nascer. Nós vamos compreender quem é esse governante. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo. Diga comigo, o dragão é o diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aqui já fala, irmãos, da derrota de Satanás e a vitória daqueles que morreram como mártires, né? E não amaram a sua vida até a morte, aqueles que morreram e não negaram a Jesus. No final das contas, Satanás será derrotado para sempre. Então você está do lado daquele que vence. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A batalha espiritual é diária, e ela existe no nosso mundo físico, humano e terreno, porque ele está com grande ira, sabendo que resta de pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra e perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu tempo, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a mulher lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, providência. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui entra a igreja, a semente da mulher, os gentios. Amém? Amados irmãos, a mulher vestida do sol, que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, é Israel. Como que o Senhor prova isso? Com base no sonho de José, que se localiza aqui em Gênesis, capítulo 37. Ele tem um sonho, que nesse sonho traz descrições, e essa revelação de João, ela faz alusão a esse sonho de José. Aqui em Gênesis 37, versículo 9 e versículo 10, diz assim: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Agora vem a resposta de que aquela mulher é Israel.
E contando-o a seu pai, quem? Jacó, e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Irmãos, por que a mulher vestida de sol é Israel? Porque Jacó compreendeu isso. Quando Jacó ouviu que o sol, a lua, as estrelas se curvavam de José, ele entendeu que era ele e a sua família. Ora, meus irmãos, da onde vem a nação de Israel? Não vem da descendência de Jacó? Aqueles 12 filhos de Jacó não se tornaram depois líderes de cada tribo que leva os seus respectivos nomes? Então a mulher vestida de sol é Israel. Agora eu vou trazer uma outra base, uma outra proposta. Não vou dizer assim proposta, eu vou trazer um outro argumento para defender que a mulher vestida de sol é Israel. A primeira foi um argumento bíblico, e o segundo argumento, irmão, é que Deus, ele sempre comparou Israel como a sua esposa, como a sua mulher, no sentido de que Deus fez uma aliança com Israel já no Antigo Testamento, uma relação, um pacto, né? Como se Deus fosse o marido e a mulher como se fosse a esposa. É algo simbólico, é algo metafórico. E isso é provado também em vários textos do Antigo Testamento, quando Deus ele se sente traído pelo seu próprio povo, porque havia um pacto, havia uma aliança. Então Israel é comparada a uma mulher, no sentido de que Deus fez uma aliança com ela. E o texto diz que o dragão, e sempre que eu falar a expressão dragão, entendam que é Satanás. Só que não é dragão no sentido literal, é dragão no sentido simbólico. Por quê? Porque ele tem grande fúria, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele se rebelou contra Jeová, e na terra ele persegue aqueles a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. O maior prazer de Satanás é ver o homem mergulhado no pecado. E quando o homem sai, ele luta para que o homem desista e volte a estaca zero. Mas esse texto narra a perseguição do dragão contra a mulher por conta de uma promessa que Deus fez lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então eu lhe convido a ler comigo Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Com base nessa promessa, o dragão se irou contra a mulher e buscou tragá-la de todas as formas para que o filho não nascesse. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os irmãos que tiverem encontrado, digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Gênesis 3, 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher aqui é Eva. Aqui Deus já está dando, Deus já está fazendo uma promessa. Uma promessa. Essa promessa aconteceu no momento pós-queda do primeiro Adão. O primeiro Adão é o Adão que Deus fez. Quando Deus faz essa promessa, Adão e Eva já haviam pecado. Deus fez essa promessa para restaurar aquilo que o pecado começou a deteriorar a partir daquele momento. E para que fique muito mais claro essa passagem, esse texto, ele tem peculiaridades, ele tem características.
A primeira eu já falei, promessa após queda do primeiro Adão, ou seja, o momento que Deus fez a promessa foi após a queda, que foi o episódio do pecado. E qual é o teor dessa promessa? Restauração, redenção. Redenção que traria restauração. Redenção significa resgate. Porque Deus criou o mundo perfeito tal como ele é perfeito. Satanás enganou Eva. Eva deu a legalidade, mas Deus disse: não acabou. Eu não vou desistir do que eu criei. E ali começa uma grande batalha, que nós vamos ver no decorrer da mensagem. Irmãos, essa restauração significa que Deus, ele vai transformar este mundo. A Bíblia fala que a terra passará pelo fogo. Significa dizer que ela não vai ser destruída, ela vai ser purificada, ela vai ser restaurada, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Essa promessa, ela se cumpriu em parte, porque Jesus veio, mas ela vai se cumprir de forma definitiva quando os reinos deste mundo vierem a pertencer a Jesus. Jesus vai restaurar esse mundo e no final vai dar tudo certo para a sua igreja, para o seu povo. Então, meus amados, se aqui nessa noite tivermos alguém que ainda não está decidido em servir a Jesus, eu vou lhe dizer: você não sabe o que está perdendo. Quem está com Jesus, irmão, está do lado do maioral. Eu não sei se foi John Lennon que citou aquela frase: eu com Deus sou a maioria. Irmãos, você que está com Jesus, você não tem nada o que temer. Você pode citar com muita fé o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O crente pode dizer, porque o Deus que o crente serve não é o Deus que tem olhos, mas não vê, não é o Deus que tem ouvido, mas não ouve, não é o Deus que tem boca, mas não fala, é o Deus que vê a aflição do seu povo, ouve o seu clamor, tem uma palavra liberada e ela se cumpre, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está dito. Soberania, providência. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, agora nós podemos ir para outra parte da mensagem. Satanás, ele tentou de todas as formas que essa palavra de Gênesis 3,15 ela não se cumprisse. E ele investiu várias tentativas para invalidar a promessa. Mas como Jó disse: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Você verá através dessa narrativa que lhes farei agora, que muitos foram os planos de Satanás para invalidar Gênesis 3,15 e não deu certo. Ele não pode frustrar os planos de Deus. Mas por que ele trabalha tanto? Porque ele já sabe que ele está perdido, já está condenado, mas ele não se convence, ele ainda acha que pode vencer, mas não pode. Muito bem, vamos para a primeira parte, né? O dragão, segundo o texto de Apocalipse 12, é o diabo, é Satanás. Por que dragão? Por conta da fúria, para aniquilar o povo do Senhor. Vermelho representa uma cor, sabe, de ira. Não sei se é por conta disso que ele é como um dragão vermelho que está irado, querendo matar, querendo destruir. A mulher representa a nação de Israel. O menino representa Jesus, porque Jesus veio dos judeus. Lembram-se que Deus fez uma promessa a Abraão.
Eu só quero frisar apenas uma parte dessa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto é rico. Ele fala do Evangelho, porque ele fala da palavra, ele fala de Jesus, ele fala do povo de Deus. Explica isso melhor, pastor. Da palavra, do Evangelho. Em Êxodo, Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal. As pessoas viriam a Israel conhecer o Deus de Israel. Isso é comprovado através das pragas que Deus fez cair sobre o Egito. Isso é comprovado através do abrir do Mar Vermelho. Isso é comprovado nos diversos momentos que Deus fez milagres no meio do seu povo, para que o seu povo sabesse quem é o seu Deus, e até mesmo para que os outros povos tivessem notícias. Pastor, eu ainda não entendi. Muito bem, teve um momento que que Deus se irou com Israel e Deus queria destruir o seu povo. Aí Moisés: não, Senhor, se tu fizer isso, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito e agora destrói eles aqui? O que Moisés estava falando? É que certamente outros povos ficaram cientes dos sinais que Deus operou. Agora, para que a nação fosse verdadeiramente uma nação sacerdotal, não bastava só viver os sinais. Ela precisava observar os 10 mandamentos. Ela precisava vivenciar os 10 mandamentos, porque através daquela vida ética daquele povo, Deus abençoaria aquele povo, as nações veriam o quanto aquele povo era uma bênção e viriam até aquele povo para conhecer o Deus que aquele povo servia. Pastor, por que você tem tanta certeza? Porque eu posso citar um outro exemplo: Salomão e a rainha de Sabá. O que aconteceu entre Salomão e Sabá era o que Deus queria que acontecesse com Israel. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão, e isso, vou utilizar um termo popular, viralizou, chegou ao conhecimento de Sabá, que morava bem longe, chegou ao conhecimento de vários reis, e ela veio a Israel trazendo presentes e também com o interesse de ouvir a sabedoria de Salomão. E quando ela chega em Jerusalém, faz perguntas enigmáticas, quando ela ouve as respostas, ela diz: não me contaram nem a metade da tua sabedoria. Verdadeiramente Deus te levantou, verdadeiramente Deus é contigo. Irmão, Deus é ou não é glorificado numa circunstância dessas? Outro exemplo, quando Salomão vai pedir ajuda do rei Irão, para que ele disponibilizasse de trabalhadores para a construção do templo. Irão: sim, Senhor, tu és o rei que Deus levantou. O que isso tem a ver com nação sacerdotal? Deus queria que o povo de Israel fosse um povo sábio, para chamar a atenção das nações distantes. Nunca foi sobre Israel, meus irmãos. Sempre foi um plano mundial. Israel apenas seria um instrumento para revelar a glória de Deus na terra. Agora, claro, Deus fez promessas a Israel que irão se cumprir, mas o propósito de Deus era universal. Como que o Senhor pode afirmar com tanta convicção? Por conta da promessa que fez Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde a origem de tudo, Deus trabalhou para resgatar a humanidade perdida. E isso é comprovado pelas palavras de Jesus na conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
está escrito que antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido por nós. Ou seja, Deus já tinha esse plano na eternidade. Deus nunca teve plano B. O plano dele sempre foi salvar. Mas porque as coisas aconteceram? Permissão de Deus. Mas Deus sempre teve um plano. E o plano dele era Jesus. Jesus já era o plano antes da fundação do mundo. Deus soberano, Deus poderoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente, pré-existente, presciente, um Deus que sabe todas as coisas e que antecipou as coisas antes do pecado, antes de Satanás. Ninguém engana Deus, ninguém frustra os planos de Deus. O plano de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal do Antigo Testamento. Mas, infelizmente, o povo não compreendeu a mensagem, porque pensavam eles que a salvação de Yahvé era exclusiva somente a eles. Mas a mensagem era para a humanidade. Pastor, mas é só no Novo Testamento que Deus ele pensa nos gentios. Não. Deus levantou 2 profetas no Antigo Testamento que a missão deles não era falar com Israel, era falar com o gentio. Jonas e Naum. Os 2 Obadias. A missão de Obadias era profetizar aos edomitas. E os edomitas não eram no meio do povo de Deus. Parece que eles eram descendentes de Esaú. Naum e Jonas, a missão deles era em relação a Nínive, que já era a capital, se não me falha a memória, do povo assírio. Quem eram esses povos? Não eram nenhum deles judeus. Ali nós vemos claramente que Deus, já no Antigo Testamento, ele já pensava na humanidade. Ele não fez plano só para Israel. Israel achava que era somente para eles a salvação. E isso a gente vê no Novo Testamento, na visão dos lençóis que Jesus dá a Pedro, porque Pedro não queria pregar para quem não fosse judeu. Jesus teve que tratar com ele, porque depois da visão ele iria pregar para Cornélio e a sua família. O plano de Deus, irmão, sempre foi um plano de salvação. A Bíblia é uma história que conduz, que tem um fio redentor que culmina em Jesus Cristo. Como Israel não compreendeu a mensagem, Deus levantou a igreja. E a igreja é composta de judeus salvos em Cristo Jesus e dos gentios que abraçaram a mensagem do Evangelho. A igreja é o resto da semente da mulher. A mulher é Israel. O filho é Jesus. Jesus viria da tribo, Jesus viria da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, rei para governar as nações. E a semente é a igreja, que tem os mandamentos de Jesus e os guarda. Por isso que o dragão perseguia a mulher, para que Jesus não nascesse. E persegue a igreja, para que Jesus não seja proclamado. Mas em nenhuma dessas tentativas ele obteve êxito. Porque Deus sempre teve um remanescente fiel e sempre preservou o seu povo ao longo das eras, ao longo da história. Eu posso citar para os irmãos alguns. Glória a Deus que o relógio está bem crente. Porque lá na igreja onde eu prego, o relógio ainda está desviado, tem que passar rápido. Aí eu vejo que o horário ainda está top. E aleluia, eu já estou na metade da mensagem. Daqui a pouco eu vou encerrar. Glória a Deus. Irmãos, foram muitas as tentativas, mas eu posso citar algumas para vocês. A primeira, Ramsés I, Faraó. Quando Moisés ainda era um recém-nascido. Irmão, me diz uma coisa: o que é que leva um homem a querer matar todos os hebreus, meninos? Se eu for fazer uma leitura normal, é porque ele ficou com medo, né, de um povo hebreu
correta, mas por trás estava Satanás, porque quem plantou isso no coração dele? Quem plantou isso na mente dele? O dragão, irmão. O dragão. Israel estava sofrendo por 430 anos no Egito. Deus viu e ouviu, viu a aflição, ouviu o clamor, e Deus, ele levantou alguém naquele tempo, Moisés, e Satanás, para tentar oprimir o povo de Israel mais ainda. E irmãos, permita-me fazer uma conjectura. Permita-me fazer uma conjectura. Talvez Satanás pensasse que naquele período o Messias iria nascer. E talvez levou Satanás a implantar no coração de Faraó o desejo de matar todos os meninos, porque ele conhecia a promessa. Ele conhece a palavra. Mas Jesus já estava naquele tempo, né? Que é Deus triuno. Mas vou utilizar o termo Deus. Deus, ele separou Moisés, porque Deus tinha plano, e o plano dele não era que o povo dele vivesse escravo, mas vivesse em liberdade e guardando os seus mandamentos. No Novo Testamento nós vemos esse mesmo princípio, pois foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Jesus não nos chamou para ficarmos debaixo do jugo do pecado. Ele nos chamou para sermos livres. E Deus salvou Israel através de Moisés, tirando-os daquela escravidão. Mas eu poderia falar também de Caim. Por que razão Caim mataria seu irmão Abel? As respostas que nós aprendemos que estão corretas: inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não a dele, de Caim. Só que, irmãos, como Caim não tinha um coração voltado para Deus, o terreno dele era fértil para Satanás. Não diz o ditado que mente vazia é a oficina do diabo? Talvez em algum momento Caim ele estava descuidado, e como ele não tinha um coração voltado para Deus, Satanás aproveitou a oportunidade. Eu vou causar o primeiro homicídio. Eu vou matar 1/4 da humanidade. Eram 4 pessoas, né? 1/4 da humanidade. Caim mata Abel, matou 1/4 da humanidade. Que 1/4 é esse? Aqueles que nasceram através de Abel e não nasceram. Acabou? Não. Deus fez Eva gerar um filho, 7. Da descendência de 7, Abraão. De Abraão, Davi, de Davi, Cristo. Satanás tentou frustrar, mas foi derrotado. Irmãos, a gente vê em 7 Deus preservando o seu povo, uma linhagem. A gente vê em Moisés Deus preservando o seu povo. Mas parou por aí? Não. Surgiu um homem no tempo do rei Ezequias, onde Israel estava dividido em 2 tribos, 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, Israel; o reino do sul, Judá, e Ezequias era rei de Judá. Senaqueribe, ele que já havia conquistado vários povos, achou que podia conquistar o território de Israel. Aquele homem, ele é um tipo de Satanás no Antigo Testamento, porque aquele homem, ele escarnecia de Deus, escarneceu do líder, que era Ezequias. Aquele homem dizia assim: Ezequias, tu acha que Deus vai te livrar? Tu não acha que os outros povos também não cultuavam alguma divindade? Nenhuma divindade salvou eles. Tu acha que o teu vai te salvar? E aí ele manda servos para falar com Ezequias. Entram lá na cidade e eles tragam a mensagem de Senaqueribe e Ezequias: ei, não falem nesse idioma, falem nesse outro idioma. Que Ezequias tinha medo de Israel ouvir a mensagem de afronta e o povo se acovardar. Mas aqueles
servos de Senaqueribe, eles falaram no idioma para que todos ouvissem e entrassem em pânico. Olha, Israel, olha, não ouçam Ezequias, porque Ezequias quer levar vocês para a ruína. É melhor vocês se renderem. Deus não vai salvar vocês, não. É melhor vocês se renderem. Aí eu lhe pergunto, irmão, isso aí não tem Satanás no meio, não? Quem gosta de escarnecer do povo de Deus é ele. Quem gosta de afrontar é ele. Senaqueribe, ele foi um verdadeiro anticristo no Antigo Testamento. Mas a Bíblia fala que Deus mandou um anjo que matou 185.000 soldados de Senaqueribe, e um dos que estavam no palácio assassinou o rei Senaqueribe. E a promessa de pé, e o povo conservado na história, para a glória do nome do Senhor. Aí acontece o exílio mais tarde, o exílio babilônico, o exílio assírio. Aqueles que foram para o exílio assírio acabaram se misturando com outras culturas. Dali veio os samaritanos. O povo de Israel vai para o cativeiro na Babilônia. Satanás pensou que poderia roubar a identidade do povo de Deus. Quando eles chegarem na Babilônia, eu vou fazer eles adorarem os deuses babilônicos. Irmão, eu estou conjecturando, isso não está na Bíblia, mas eu creio na realidade da batalha espiritual. Eu creio que Satanás ele influencia homens ímpios, sim. As coisas acontecem pela permissão de Deus, mas nós sabemos que existe um outro lado, que é o lado do mal, e ele age na permissão de Deus. Satanás pensou que iria frustrar os planos de Deus. Eu vou fazer o povo de Israel se esquecer de Deus. Aí Deus, não. O povo de Israel começa a formar as sinagogas, e ali mesmo no exílio, reunidos nas sinagogas, eles continuam a adorar a Deus. O diabo tentou usar a arma da aculturação. Vou mudar a identidade do povo, vou fazer eles esquecer quem eles são. Mas o povo permaneceu fiel e Deus preservou o seu povo na história. Aí vai Daniel e os seus amigos para a Babilônia. Vou mudar a identidade daquele jovem. Irmãos, perdoe meu linguajar, Satanás se lascou, porque ele foi mexer com aqueles jovens que tinham muita intimidade com Deus. Através daqueles jovens, Babilônia nunca mais foi o mesmo. Tanto que na morte de Nabucodonosor, ele assinou um decreto dizendo que ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Daniel. E Deus preservou o seu povo na história. Morre Malaquias, e Deus não levanta um profeta durante um período de 400 anos. Entre Malaquias e entre João Batista, Deus não levantou um profeta. Foi um período chamado de silêncio profético. Alguns poderiam chamar o silêncio de Deus. Eu vou chamar de silêncio profético porque Deus não usou ninguém em profecia naquele tempo. E vocês acham que acabou a perseguição? Deus levantou um homem pior que Senaqueribe, Antíoco Epifânio IV. Esse homem é profetizado em Daniel. Esse homem, ele é chamado na Bíblia de profanador, porque aquele homem, diferente de Senaqueribe, ele não queria só conquistar militarmente a nação de Israel, ele queria destruir a fé dos judeus. Ele queria implantar o helenismo, a cultura grega, a religião grega, o politeísmo ali em Jerusalém. E ele chegou no ápice da blasfêmia, do absurdo, ao ordenar o sacrifício de um porco no altar. Porco era um animal considerado imundo na lei dos judeus. Esse Antíoco Epifânio, ele era um tipo de Satanás, um tipo de anticristo do Antigo Testamento. Mas a Bíblia fala que a história fala que houve sim
dessas batalhas, Antíoco Epifânio perdeu o controle. Antíoco Epifânio, ele era da dinastia Seleucida, que o Antigo Testamento, quando ele termina de ser escrito, o mundo está sob o Império Assírio, melhor, Israel estava sob o Império Assírio. Já no período interbíblico, nós vemos a imersão do Império Grego, através de Alexandre Magno, que recebe a alcunha de O Grande, passando a se chamar-se Alexandre o Grande, que conquistou quase o mundo inteiro, mas perde a vida aos 33 anos. Quando ele morre, seu reino é dividido entre seus 4 generais. Depois desses 4 generais, nós aprendemos sobre 2 dinastias: a dinastia Seleucida e a dinastia dos Ptolomeus. Antíoco Epifânio era da dinastia dos Seleucidas, governante cruel, mas o seu povo foi preservado por Deus na história. Nós entramos agora no Novo Testamento. Nasce João Batista, o silêncio de Deus é interrompido, e Deus levanta aquele que viria na virtude de Elias, preparar o caminho do Senhor, cumprindo a profecia de Malaquias. Aí nasce Jesus também na mesma época de João Batista, e Jesus começa o seu ministério, e aí vem a oposição, o monoteísmo judaico. Os judeus não queriam aceitar que Jesus era o Messias, tanto que Jesus ele morre por conta dessa oposição, mas ele morre para cumprir o propósito de salvação, porque tinha que se cumprir a palavra de Deus. A igreja no Novo Testamento, de Jesus ao tempo apostólico, ela enfrenta 2 oposições: a oposição judaica e a oposição romana. A judaica nós sabemos, eles acreditavam que Jesus era uma farsa. A romana, por quê? Porque no começo eles toleravam, mas depois eles passaram a ver os cristãos como inimigos, porque muitos estavam deixando o politeísmo romano e começaram a se converter à seita dos nazarenos, que eles chamavam de seita dos nazarenos, os do caminho, que é Jesus. E aí, meus irmãos, também no período dos apóstolos, também há uma outra oposição. Além da oposição judaica, além da oposição romana, nós também temos os falsos mestres. Quando João ele escreve a sua primeira epístola, que está lá para o final da Bíblia, alertando sobre os falsos mestres, é porque naquele tempo já existiam. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. E havia naquele tempo um homem chamado Cerinto, que era representante do gnosticismo, que pregava que a salvação ela estava ligada à aquisição de algum conhecimento místico, né? Então, Cerinto foi o principal rival de João naquele tempo. Assim como Paulo, ele teve que lidar com os judaizantes, que era também uma outra oposição à causa do Evangelho, dizendo que para ser salvo tem que aceitar Jesus, mas tem que continuar na lei de Moisés. Assim como teve a oposição dos judaizantes, teve a oposição dos gnósticos. São a oposição das seitas e heresias. Os hereges já estavam naquele tempo. Mas esses homens de Deus, eles permaneceram, irmãos, convictos da sua chamada, não cessaram de pregar o Evangelho, e Deus preservou a sua igreja na história. Morrem os apóstolos, e agora uma nova era da história do povo de Deus se inicia. A era dos pais da igreja, a era da patrística. A oposição agora é diferente. São os movimentos heréticos que surgem naquele tempo, e eu só quero destacar 2: o sabelianismo e o arianismo. O sabelianismo era uma crença que negava a doutrina da Trindade, e Deus, para preservar os ensinamentos apostólicos, a visão da igreja,
a palavra de Deus, Deus levanta um homem chamado Tertuliano. E através de Tertuliano, a doutrina da Trindade, que antes não era tão esclarecida, ela é sistematizada e chegou aos nossos dias, e nós podemos dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A maior prova que o nosso Deus, ele é único Deus, mas é um Deus composto, uma unidade composta de 3 pessoas. É que quando Jesus vai falar sobre o batismo, ele vai dizer: quando vocês forem batizar, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele utilizou em nome no singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. E como é que nós compreenderíamos, como é que nós iríamos compreender essa verdade se não fosse Tertuliano? E nós temos um outro movimento que abalou o povo de Deus durante o século IV da igreja, o arianismo. Atanásio de Alexandria foi banido porque ele foi um combatente ferrenho dessa seita herética. Mas aquele homem escreveu um texto lindo, que eu tive o privilégio de ler na internet, e minha fé aumentou quando eu pesquisei esse texto. Ele escreveu um texto falando a respeito da divindade de Jesus, a encarnação do Verbo, é o nome do livro, a encarnação do Verbo. Ali ele define a divindade de Jesus, porque o arianismo atacava a ideia de Jesus ser Deus. Aí eu digo para vocês, irmão, se essa ideia ariana, ela se proliferasse, em que se basearia a nossa esperança? Em que se basearia a nossa salvação? Se foi o próprio Jesus que disse: se vocês não crerem que eu sou, perecerei dos vossos pecados. E eu sou é um título que só Deus pode usar, porque quando ele se apresentou a Moisés, ele disse assim: diga a Faraó que o eu sou enviou a vós. Eu sou o que sou. Eu sou é um título divino. Por quê, pastor? Porque quando Deus diz eu sou, ele está dizendo: eu sou imutável. Porque eu, pronome pessoal, sou, está no presente. Ele é imutável, ele não muda. Ele é pré-existente, ele é inabalável. E aí, irmãos, eu não tenho muito tempo para explanar tudo quanto Deus quis afirmar a respeito do eu sou. Mas o eu sou é um título divino, é assim como Deus se apresentou. Mas por que Deus se apresentou como eu sou? Primeiro Deus se apresentou pelas suas obras, depois se apresentou pelo Filho. Glória a Deus. No Antigo Testamento ele se apresentou como Jeová Nissi, para dizer que dele é a vitória, porque o Senhor é a minha bandeira. Ele se apresentou como Jeová Rafá, porque ele é o médico dos médicos, o Senhor que nos sara. Ele se apresentou como Shalom, porque é ele que tem paz para nos dar. Então no Antigo Testamento Deus se apresentou pelas suas obras, mas no Novo Testamento ele se apresentou pelo Filho, que morreu, que ressuscitou e que em breve voltará. Aleluia. Veja como Satanás fez de tudo para impedir que a promessa se cumprisse. Agora eu vou falar das últimas, e eu vou encerrar a mensagem. Satanás, através da suposta conversão de Constantino, ele tenta infiltrar o paganismo no seio da cristandade, no seio da igreja. Mas Deus levantou os pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe. Se estiver errado, irmãos, me perdoem, né? Deus levantou Jerônimo Savonarola, pré-reformadores, para conservar a doutrina, para conservar a mensagem, para que a igreja não perdesse sua identidade, sua missão e seu propósito. Aí a igreja católica, ela emerge, surge o papado,
e ali a Bíblia cai no esquecimento, o Espírito Santo também cai no esquecimento, mas aí Deus levanta Martinho Lutero, que faz a reforma protestante, Deus levanta Calvino, Deus levanta Zwinglio, Deus levanta os reformadores para conservar a pureza doutrinária. Aí Satanás não se dá por satisfeito. Eu vou implantar agora o comunismo, eu vou implantar o secularismo, eu vou implantar o racionalismo, eu vou fazer agora a humanidade descrer na palavra de Deus como inspirada, como inerrante. Eu vou fazer com que o povo não creia mais em milagre, creia que a Bíblia é uma fábula, são mitos. E aí Deus levanta os movimentos missionários, os movimentos avivalistas, levanta John Wesley, levanta Jonathan Edwards. Aí Deus vai levantando esses homens de Deus que abalaram o mundo. Chega no século XX, Deus levanta Billy Graham. Para mim, depois de Paulo, é Billy Graham, porque Billy Graham pegou em mais de 100 países, pregou até na cortina de ferro. Deus preservou o seu povo ao longo da história. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus não perde batalhas. Jesus, ele preservou pessoas, ele preservou seu povo, usou pessoas e cumpriu promessas. E hoje nós vivemos também um outro perigo. Há um outro perigo. Qual é a arma atual que Satanás usa? Porque o povo não cai mais nessa de comunismo, mas a Europa está mergulhada no secularismo. Do secularismo surge o liberalismo teológico. Eles não creem que a Bíblia ela é perfeita, ela é sem falha, ela é inerrante. Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de como é o evangelismo fora do Brasil. E eu percebo que é muito difícil pregar nos Estados Unidos e na Europa, porque o povo lá fora é muito racionalista. Sabe, você só convence ele com argumentos. Tem que ter a manifestação do Espírito Santo através dos argumentos ali. Porque a Europa hoje está secularizada. Para eles, cristianismo é uma religião ultrapassada. Nos Estados Unidos, por mais que ele tenha muito evangélico, mas eu tenho visto um certo jovem chamado Brian Crayford, que ele evangeliza pessoas na rua e o povo ele costuma debater, porque nesses lugares o que impera é a razão. O racionalismo ele é muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, e o secularismo na Europa. Já no Brasil e na África é mais fácil. Eu vejo como mais fácil porque o povo ainda crê. Em alguns países da Europa que são livres, o povo crê, o povo sabe. Você vê como é o culto dos africanos, é um culto alegre. No Brasil o povo ainda recebe, mas lá fora é difícil pregar. É muito difícil pregar. Tem que estar muito bem preparado. Até para ser pastor nos Estados Unidos tem que ter uma formação de alto nível, porque o povo lá é de uma cultura muito exigente. Irmãos, e nos dias de hoje, além do secularismo e do racionalismo que ainda existe, porque racionalismo é o seguinte: tudo que não for provado pela ciência não existe, tem que ser palpável. Nós temos um outro perigo. Agora, esse perigo que eu vou lhes dizer, ele é comum no Brasil: o relativismo e o ecumenismo. O relativismo, ele nega que haja verdade absoluta. E o ecumenismo ensina que todos os caminhos levam a Deus. A nossa sociedade brasileira é plural. E o desafio de se pregar é porque para eles é o seguinte: Deus é um só. Então Deus está em todas as religiões. E o nosso maior desafio é convencer eles que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aí, em relação... Muito bem. Então, meus irmãos, eu falei para você
vocês a respeito das tentativas de Satanás. No passado, a nível mundial, eram as perseguições. No presente ainda há perseguições. Na Ásia, por exemplo, em alguns países na África, como a Nigéria, caso atual. Mas nós vivemos aquilo que chamamos de guerra cultural. Então existe a tentativa de Satanás através da mídia, da música, dos filmes, da cultura, para inverter os valores. Irmão, por trás de tudo isso está Satanás. Mas Deus, ele tem um remanescente fiel. Ainda tem joelhos que não se dobraram a Baal. E o mundo há de saber que existe um Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. O que nós aprendemos nessa palavra? Eu vou citar para vocês o que nós aprendemos nessa palavra. Muito bem. Nós aprendemos que existe uma grande perseguição contra o povo de Deus, mas Deus preserva o seu povo em meio à perseguição. A vitória final é do Cordeiro. Jesus é soberano na realidade da guerra espiritual e das batalhas espirituais. Porque, irmãos, lendo Apocalipse capítulo 12, nós vemos que houve uma batalha no céu. E Satanás e os seus foram derribados aqui para a terra. A guerra começou lá em cima. Lá em cima ele foi derrotado. A guerra continua na terra, mas Satanás tem sido derrotado ao longo da história. E no final dos tempos, Jesus vai pisar a cabeça dele. Jesus vai tirar a autoridade dele. E eu só tenho mais algo para dizer antes de concluir. Quando em Gênesis 3,15 diz que o Senhor, este lhe ferirá a cabeça, este lhe ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Irmãos, Jesus, ele vai ferir a cabeça de Satanás por duas vezes. A primeira já aconteceu, a segunda está para se cumprir. A primeira, como que ela aconteceu? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele venceu o poder do pecado. Ali o pecado foi derrotado. E o que está faltando? É quando os reinos deste mundo vierem a pertencer a Jesus. O diabo vai ser derrotado, vai ser lançado no lago de fogo. O último inimigo a ser destruído será a morte. Porque, irmãos, na profecia existe algo que chama-se profecia imediata e profecia escatológica. A profecia imediata é aquilo que vai se cumprindo ao longo dos tempos. É o que já aconteceu nas histórias, nas eras da história da humanidade. E a profecia escatológica é o que falta acontecer. Estamos esperando a volta de Jesus. O mundo passará pela grande tribulação. Haverá um milênio. Jesus vai derrotar Satanás para sempre e a morte também. E pastor, o que isso tem a ver comigo? É que da mulher de sol, é que da mulher vestida no sol, o povo de Deus é triunfante. Israel é triunfante. A igreja é triunfante. Satanás tem atacado o povo de Deus, começando no Antigo Testamento contra Israel, continuando no Novo Testamento contra a igreja. Em nenhum desses ataques ele obteve êxito e nunca terá vitória, porque o nosso Deus é soberano, ele vive e ele reina eternamente. A soberania é o travesseiro onde o crente pode repousar a sua cabeça. Porque se Deus é soberano, há providência. Porque ele é Jeová Jireh, o Deus de providência. E Deus providenciou escape ao longo das histórias. Não sei qual é a luta que você tem atravessado, mas o Deus que não perdeu no passado também não perderá no presente. O Deus que preservou seu povo no passado também vai preservar sua igreja no presente. Você está de pé porque Deus tem te guardado. Continua segurando na mão de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque Deus ele sabe todas as coisas.
Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Vocês viram nessa palavra o quanto o nosso Deus é soberano. Descanse na soberania de Deus. Descanse na providência de Deus. No final, para a igreja vai dar tudo certo. Bendito Deus e eterno Pai, nos ajuda a confiar na Tua soberania, para que o nosso coração não venha temer as adversidades, não venha temer os problemas. Nos ajude, meu Deus, a confiar na Tua palavra, porque ela vai se cumprir. No Teu Kairos, a palavra vai se cumprir. Nos ajude, meu Deus, a permanecer no Teu caminho até o final da nossa jornada. Limpa os nossos corações. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as mãos aplaudam o Senhor. Agradecemos a oportunidade.